A decisão da segunda-feira veio depois de os Estados Unidos usarem uma de suas leis para sancionar o ministro Alexandre de Moraes, relator do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Para punir Moraes, o governo americano usou a Lei Magnitsky, um instrumento para sancionar pessoas acusadas de violações de direitos humanos no mundo. Em um comunicado, o Supremo Tribunal Federal afirmou que o ministro Flávio Dino suspendeu a eficácia de decisões judiciais, leis, decretos, ordens executivas de estados estrangeiros no Brasil. Nesta terça-feira, o ministro esclareceu, em um novo despacho, que tribunais estrangeiros compreendem exclusivamente os órgãos do Poder Judiciário de cada país. Já tribunais internacionais se tratam de órgãos supranacionais, que têm suas decisões aceitas em território nacional desde que sejam ratificadas pela Justiça do Brasil. Segundo a Constituição brasileira, decisões judiciais estrangeiras só podem ser executadas no país mediante homologação ou observados os mecanismos de cooperação judiciária internacional. A decisão não menciona a Lei Magnitsky, mas uma fonte do tribunal indicou à agência France Press que, na teoria, a resolução invalida essa norma no Brasil. Os Estados Unidos reagiram, afirmando que nenhum tribunal estrangeiro pode invalidar as sanções do país, nem salvar ninguém das graves consequências de violá-las. Eu converso agora com Gustavo Sampaio, que é professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, e a quem eu agradeço e desejo boa sorte, professor Sampaio, para tentar explicar para nós, os leigos, esses filigramas, né? Porque o senhor, que é um jurista, já entende, nós não, né? Muitas complicações. Mas o que eu entendi, numa linha mais rasa, é que o ministro Flávio Dino tentou colocar uma espécie de uma redoma de proteção, dizendo ali uma coisa relativamente óbvia, né? Determinações de cortes estrangeiras não podem valer aqui no Brasil porque não foram ditadas pela Corte brasileira. A minha pergunta, doutor Sampaio, é se essa redoma ela é de chumbo ou ela é de vidro? Ela pode ser ultrapassada, quer dizer, ela pode ser aí perfurada por algum entendimento na relação entre os países? Boa noite mais uma vez para o senhor. Boa noite também para você, Marcelo. Boa noite a todas e a todos que nos acompanham na CNBC Times Brasil. Na verdade, o ministro Flávio Dino, ele disse o óbvio, ele disse o que é evidente, porque nós vivemos tempos, e o ministro sabe disso, tempos da pós-verdade, não é, Marcelo? Tempos em que verdades são desconstruídas pela violência retórica e discursiva de governantes de extrema, de governantes populistas, de governantes que negam a autoridade das leis e das coisas. Mas eu compreendo o que o ministro Dino disse na decisão. Ele disse o que, na verdade, a Constituição brasileira diz. Ele disse o que, na verdade, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a chamada LINDB, diz também. Ele diz o que o próprio ordenamento jurídico fala. Ou seja, o Brasil é um país soberano, os Estados Unidos são um país soberano, todos os países, por serem países, são soberanos e soberania é grau máximo de poder. Qualquer decisão judiciária proferida por autoridade estrangeira, não precisa ser a norte-americana, pode ser a francesa, angolana, moçambicana, de onde vier, para valer em território brasileiro, segundo o artigo 105 da Constituição, deve ser homologada pelo Superior Tribunal de Justiça. E quanto às leis estrangeiras? Ora, as leis estrangeiras valem no território estrangeiro. Podem valer em situações concretizadas no Brasil, até podem, mas nas hipóteses previstas no direito internacional privado ou se o Brasil autorizar essa aplicação. Em suma, Marcelo, o que o ministro Dino diz é que é preciso aplicar aquilo que o nosso sistema constitucional já fala há muito tempo. Eu não diria nem uma redoma de chumbo, nem uma redoma de vidro. Eu diria que são esferas distintas,
A soberania americana está para os Estados Unidos, a nossa soberania está para o Brasil. Só tem um problema prático, é que as instituições financeiras sediadas no Brasil, meu caro Marcelo, ficaram no meio dessa guerra. E elas estão numa situação muito delicada e difícil, porque se descumprem do lado de cá as determinações, são sancionadas no Brasil. Se descumprirem as determinações do presidente norte-americano, as determinações de Washington, podem sofrer graves consequências também. Não gostaria de estar no papel e no lugar agora das instituições financeiras, é um momento difícil. Pois é. Professor Sampaio, essa é o que eu vou chamar de massa cinzenta, né? Você pega os bancos brasileiros, sejam os bancões ou até instituições de um porte menor, obviamente que existe uma relação com o chamado sistema SWIFT, que é essa interligação internacional de bancos encabeçada pelos Estados Unidos, né? A rede pertence aos Estados Unidos e que fazem todo tipo de transação de maior ou menor escala com os Estados Unidos. Tirar uma dessas instituições é praticamente cortar uma perna de uma dessas empresas, né? Isso pode acontecer. Eu sei que a gente está trabalhando num sistema aqui de hipóteses, construindo uma situação imagética. Professor Sampaio, quem que julgaria isso? A Justiça dos Estados Unidos? Existe como um banco cujo CNPJ está aqui no Brasil recorrer lá? Teria que usar o braço americano desse mesmo banco, dessa mesma empresa, né? Não necessariamente precisa ser um banco, nos Estados Unidos? Isso leva tempo? Isso é uma decisão rápida? Pode ser apelável? Estou tentando, como o senhor falou, é muito difícil, né? Não queria estar na pele de quem está tentando resolver isso, mas para nós, a título de curiosidade e até para orientar os investidores que estão tirando suas ações dos bancões, né? Das instituições que perderam valor hoje na B3, que tipo de entendimento e de interpretação o senhor consegue fazer, por favor? Em verdade, nosso sistema, felizmente nesse aspecto, nosso sistema jurídico, ele é bastante similar ao sistema norte-americano em algumas questões de garantias constitucionais e legais. Uma delas no seguinte teor: a Constituição brasileira diz no seu inciso 35, do seu artigo 5º, que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Ou seja, aqui no Brasil, toda vez que somos lesados ou ameaçados de lesão a direito nosso, podemos provocar o Poder Judiciário para decidir. Essa máxima vale também nos Estados Unidos, na Justiça americana. Então, eu diria que, como nós temos um ambiente de tensão e o governo populista de extrema dos Estados Unidos, liderado por Donald Trump, não quer ouvir o Brasil, e o Brasil está com dificuldade de abrir linha de negociação, talvez uma solução, eu diria até, Marcelo, para desalento meu, porque eu gostaria de apresentar outras soluções, eu diria até que talvez essa seja a única solução, o único caminho viável. É aqueles que se sentirem prejudicados, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, que está sofrendo sanções, por exemplo, os bancos, se vierem a sofrer sanções, é bater a porta da justiça norte-americana para questionar a constitucionalidade das ações do presidente Donald Trump. E eu explico por quê para concluir. A Lei Magnitsky, aprovada em 2012, durante o governo do presidente Barack Obama, ela não se destina a esse fim ao qual se aplicou agora por ordem executiva do presidente Trump. A Lei Magnitsky se destina, e a finalidade é importante, a sancionar, a coibir autoridades estrangeiras tiranas, ditadores, que violem direitos humanos nos seus países, que transgridam direitos fundamentais da pessoa humana, ou que ameacem a soberania americana ou a integridade do povo americano, como, por exemplo, com atos terroristas. É para isso a Lei Magnitsky. A Lei Magnitsky não pode ser aplicada contra o juiz de uma Suprema Corte da quarta maior democracia do mundo, que apenas está aplicando a lei. Então, a lei está sendo malversada pelo presidente. Como nos Estados Unidos o Poder Judiciário tem muita força e muita autoridade, existe uma remota possibilidade de, se provocado, o Poder Judiciário americano entender que o presidente dos Estados Unidos está malversando a aplicação da Lei Magnitsky e declarar a inconstitucionalidade da ordem executiva. A chance não é grande,
porque existe uma tradição de deferência do Poder Judiciário americano em relação ao presidente dos Estados Unidos da América, mas é o único caminho. Porque também aqui no Brasil, o país não pode se acovardar. O que o ministro Dino disse é o que a lei manda dizer, ele não poderia ter dito nada de diferente. A culpa não é do ministro Dino. Em verdade, ele não poderia ter dito outra coisa. Todavia, as instituições financeiras também não podem, acatando a determinação do Brasil, violar proibições estabelecidas pelos Estados Unidos, porque você falou muito bem, o sistema SWIFT é controlado pelos Estados Unidos. Muita coisa depende do botão de ligar e desligar que só os americanos podem apertar. De modo que, se eles sancionarem essas instituições financeiras, isso pode gerar um desastre na economia brasileira. Então, eu acredito sim que qualquer solução possível, se possível, será dentro da justiça dos Estados Unidos da América. Nem na justiça brasileira, nem em tribunais internacionais. Professor Sampaio, muito obrigado pelos esclarecimentos precisos, pontuais. Ainda temos muitos capítulos nessa história. Prevejo aqui que nos falaremos muitas vezes em breve sobre esse assunto e de antemão agradeço aí a sua clareza de água de bica. Muito obrigado. Conversei então com Gustavo Sampaio, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, a quem eu espero reencontrar aqui no Conexão muito em breve. Muito obrigado, professor Gustavo. Bom restinho de semana para o senhor.